Na aula de matemática hoje, do 8º ano, faremos correção de atividades sobre notação científica. Essas atividades estão no livro de matemática do 8º ano do Colégio Adventista, na página 9. Nós faremos o exercício número 1. No exercício número 1, nós lemos o seguinte. Temos duas tabelas, uma para potências positivas de 10 e outra para potências negativas. Complete-as com o número correto. Então, nós tínhamos que escrever a potência de 10, a sua escrita numérica e o número de zeros. Primeiro, vamos fazer a primeira tabela. A primeira informação é a potência de 10, depois a sua escrita numérica e a terceira informação, a sua quantidade de zeros, certo? Se eu tenho 10 ao quadrado, em número é um 1 acompanhado de 2 zeros. Quadrado quer dizer 2 zeros, ou seja, 10 ao quadrado é 100. Isso quer dizer que o número recebeu 2 zeros. 10 elevado ao cubo é 1 acompanhado de 3 zeros, então é 1000, ou seja, o número recebeu 3 zeros. 10 elevado à quarta é 1 acompanhado de 4 zeros, representa 10.000, ele recebeu 4 zeros. O 10 elevado à quarta não tem, né? Então, o próximo seria a quinta, vamos seguir o que está no livro. O 10 à quinta é 1 acompanhado de 5 zeros, então seria 100.000, ele recebeu 5 zeros. Se eu tiver 10 à oitava, é 1 acompanhado de 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que deu 100 milhões. O 10 à quarta ficou por último. E o 10 à quarta seria 1 acompanhado de 4 zeros. Este é o preenchimento da primeira tabela. A segunda tabela seria os valores referentes a valores com expoente negativos. Eu posso apagar essas informações para fazer da segunda tabela? Pode. Vou apagar então para nós fazermos o da segunda tabela. Então, nós temos, mais uma vez, a potência com base 10, a escrita numérica e depois nós teremos o número de zeros no denominador da fração, certo? Então, olha, se eu tiver 10 elevado a menos 1, é o mesmo que 1 décimo, certo? Lembra? Inverte a base, o expoente fica positivo, então fica 1 décimo elevado a 1. Então, no denominador, eu tenho 1 zero. Se eu tiver 10 elevado a menos 3, no denominador terei 3 zeros. Então, vai ficar 1 sobre 1000. 3 zeros no denominador. Se eu tenho 10 elevado a menos 5, no denominador eu terei um número com 5 zeros. 1 sobre 100.000. 5 zeros no denominador. 10 elevado a menos 7, eu vou ter um número com 7 zeros no denominador. Vai ficar 1 sobre 10 milhões, 7 zeros no denominador. Se eu tiver 10 elevado a menos 2, eu vou ter um número com 2 zeros no denominador, que é 1 sobre 100, 2 zeros no denominador. Então, este é o preenchimento da segunda tabela do exercício número 1. Posso apagar para fazermos o exercício número 2? Vou apagar então, tá? Estes exercícios já estão com a correção disponível no iClass, caso vocês queiram verificar, comparar a correção, tá certo? Já está disponível também no iClass. Número 2. Nós precisamos responder as perguntas. Temos duas. Na letra A, o que perguntou? Perguntou o seguinte:
a tabela da atividade anterior, qual a relação entre o expoente da potência de 10 e o número de zeros da escrita numérica? Explique. O que acontece? O número da potência corresponde à quantidade de 10 que estamos multiplicando. Por isso, cada um deles acrescentará um zero à multiplicação. Olha, quando eu tenho potência de base 10, o resultado será 1 acompanhado pela quantidade de zeros indicada no numeral do expoente. Se eu tenho 10 ao quadrado, então vai ser o 1 acompanhado de 2 zeros. Se eu tenho 10 à quinta, o resultado é o 1 acompanhado de 5 zeros. É esta a relação. Na segunda pergunta, na letra B, nós lemos assim. Na segunda tabela, qual é a relação entre o expoente da potência de 10 e o número de zeros do denominador da escrita numérica? Explique. O número da potência corresponde à quantidade de 10 pelos quais estamos dividindo. Por isso, cada um deles acrescentará um zero ao denominador. Então, o que acontece? Quando o expoente é negativo, para que ele fique positivo, nós invertemos a base, por isso que o número inteiro vai virar uma fração. No denominador, o 1 será acompanhado pela quantidade de zeros correspondente ao número do expoente. Então, se eu tenho 10 elevado a menos 2, inverte a base. O 1 fica no numerador. No denominador, eu vou ter o 1 acompanhado de 2 zeros, por isso, 1 sobre 100. Se eu tivesse 10 elevado a menos 3, inverteu a base. O 1 fica no numerador, no denominador eu tenho 1 acompanhado de 3 zeros, por isso que é 1 sobre 1000. Agora, faremos o exercício número 3. No exercício número 3, fala o seguinte. Veja o exemplo a seguir. Nós temos aí uma expressão com potências de base 10. Eu vou escrevê-la aqui no quadro e vou fazer este exemplo para vocês compreenderem o que era necessário que vocês fizessem. Vejam só. O exemplo que nós tínhamos aí era este aqui. 2 vezes 10 mais 6 mais 8 vezes 10 elevado a menos 1 mais 7 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos escrever essa expressão como decimal. O que foi feito? Primeiro, estas potências foram resolvidas, foram transformadas em números decimais. Então, vamos resolver as potências? Olha para cá para vocês entenderem. Primeiro, eu tenho aqui 2 vezes 10, já posso resolver essa multiplicação, é o mesmo que 20. Mais 6 mais 8 vezes essa potência de base 10. 10 elevado a menos 1. Como que eu resolvo 10 elevado a menos 1? Eu inverto a base. O inverso de 10 é 1 sobre 10. Então, fica 1/10 mais 7 vezes 10 elevado a menos 2. Eu vou inverter a base, certo? Como aqui é 2, o 1 aqui no denominador fica acompanhado de 2 zeros. Continue resolvendo a expressão. Eu já posso resolver essa soma aqui. 20 mais 6, 26. Mas, vamos resolver essa multiplicação? Numerador vezes numerador, 8 vezes 1, 8. Denominador vezes denominador, 1 vezes 10, 10. Mais, 7 vezes 1, 7. 1 vezes 100, 100. Vou copiar o 26, vou transformar isso em número decimal. Fração é o mesmo que divisão. 8 dividido por 10 é o mesmo que 0,8. Já que eu tenho um zero aqui, o 8 ganha uma casa decimal, ou seja, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Mais 7 dividido por 100, 100 tem 2 zeros, a vírgula anda 2 casas para a esquerda, então fica 0,07.
Agora eu somo os valores. 26 mais 0,8 mais 0,07 resulta em 26,87. Este era o exemplo do enunciado do exercício. Porém, ao virarmos a folha, nós temos 6 alternativas e nós tínhamos que resolver essas alternativas. Eu vou corrigir com vocês agora. Posso apagar o exemplo para fazer as alternativas? Então, eu vou apagar. O que tínhamos na letra A do exercício 3? Na letra A, nós tínhamos 8 mais 3 vezes 10 elevado a menos 1. Certo? Então, eu vou copiar o 8, o mais 3, vou resolver essa potência. 10 elevado a menos 1. Inverte a base, fica 1 sobre 10. Certo? 8 mais 3 vezes 1, 3. O denominador aqui é 1. 1 vezes 10, 10. 8 mais 3 décimos é 3 dividido por 10, que dá 0,3. 8 mais 0,3, 8,3. Esta é a resposta da letra A. Façamos agora a letra B. Vou copiar aqui para vocês, olha. Na letra B, nós tínhamos 4 vezes 10, mais 1, mais 9 vezes 10 elevado a menos 1. Então, vamos lá. 4 vezes 10, 40. Mais 1, mais 9 vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 10. Igual. Posso somar 40 mais 1, que dá 41, mais 9 vezes 1, 9. Aqui o denominador do 9 é 1. 1 vezes 10, 10. Copio 41. 9 décimos é o mesmo que 9 dividido por 10, que dá 0,9. 41 mais 0,9, 41,9. Este é o resultado da letra B. Ainda temos outras alternativas. Vamos resolver? Posso apagar o quadro para fazermos a letra C? Pode. Vou apagar. Na letra C, nós temos 5 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10, mais 2, mais 3 vezes 10 a menos 1, mais 6, vezes 10 elevado a menos 2. Então, vamos primeiro resolver as potências. 5 vezes 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 7 vezes 10, 70. Copio mais 2, mais 3 vezes 10 elevado a menos 1, 1 décimo. Mais 6 vezes 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100. 5 vezes 100, 500. Mais 70, mais 2, mais 3 vezes 1, 3. 1 vezes 10, 10. 3 décimos. Mais 6 vezes 1, 6. 1 vezes 100, 100. 500 mais 70 mais 2, 572. Mais 3 sobre 10 é 3 dividido por 10, que é 0,3. Mais 6 sobre 100 é 6 dividido por 100, que dá 0,06. Somando esses resultados, nós temos 572,36. Este é o resultado da letra C. Posso apagar para fazermos a letra D?
Como ninguém pediu para esperar, eu vou apagar, certo? A letra dela é um pouco mais extensa. Então, eu vou ter que escrever um pouco menor aqui, você vai ter que se esforçar para enxergar. Na letra D, nós temos 1 vezes 10 ao cubo, mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10, mais 3, mais 5 vezes 10 a menos 1, mais 7 vezes 10 a menos 2, mais 6 vezes 10 a menos 3. Pronto. Vamos resolver? 1 vezes 10 ao cubo é 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Mais 2 vezes 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que são 100. Mais 4 vezes 10, 400. Mais o 3, mais 5 vezes 10 elevado a menos 1, 1 décimo. 1 sobre 10. Mais 7 vezes 10 elevado a menos 2, 1 sobre 100. Mais 6 vezes 10 elevado a menos 3, 1 sobre 1000. Vamos resolver. 1 vezes 1000, 1000. Mais 2 vezes 100, 200. Mais, posso somar aqui se eu quiser, ó. 400 mais 3, 403. Mais 5 vezes 1, 5. 1 vezes 10, 10. 5 décimos. Mais 7 vezes 1, 7. 1 vezes 100, 100. Mais 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1000, 1000. Aí eu posso somar aqui. 1000 mais 200 mais 403 dá 1000, se eu somar isso aqui, 1603. Mais 5 sobre 10 é 5 dividido por 10, que dá 0,5. 7 sobre 100, 7 dividido por 100, 0,07. E 6 dividido por 1000, 0,006. Ao somar esses resultados, eu tenho 1603,576. Tia, Oi, vai explicar de novo essa função? explico sim. Ficou meio confuso. Olha, 10 ao cubo, 1000. Então, ficou 1 vezes 1000. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 100. 4 vezes 10, 400. O mais 3 eu copiei. Copiei o 5. 10 elevado a menos 1, nós vimos lá na tabela do primeiro exercício, que é o mesmo que 1 décimo. Mais 7 vezes 10 elevado a menos 2, como a gente viu no exercício 1, é o mesmo que 1 centésimo. Mais o 6 vezes 10 elevado a menos 3, que é o mesmo que 1 milésimo. Certo? Aí agora eu multiplico. 1 vezes 1000, 1000. 2 vezes 100, 200. Somei esses dois, dá 403. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 10, 10. 5 décimos. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 100, 100. 7 centésimos. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1000, 1000. 6 milésimos. Aí eu somei 1000 mais 200 mais 403, que deu 1603. Dividi isso por isso, 0,5. Isso dividido por isso, 0,07. Isso dividido por isso, 0,006. Somei todos eles, que deu o resultado final. Certinho? Por nada. Posso apagar para fazermos a letra E? Então, vamos fazer agora a letra E.
Na letra E, nós temos 3 vezes 10 ao cubo, mais 6 vezes 10 a menos 1, mais 8 vezes 10 a menos 3. Então, vamos lá. Copio 3 vezes 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 1 acompanhado de 3 zeros, como a gente viu na tabela do exercício 1. Mais 6 vezes 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Mais o 8, 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 1000. Certo? 3 vezes 1000, 3000. Mais 6 vezes 1, 6. 1 vezes 10, 10. Mais 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1000, 1000. 3000. Mais 6 dividido por 10, 0,6. Mais 8 dividido por 1000, 0,008. Vamos somar 3.000 mais 0,6 mais 0,008. Nós temos 3.608. Este é o resultado da letra E. Agora, temos a letra F para resolvermos. Na letra F, 5 vezes 10 à quarta, mais 7 vezes 10 elevado a menos 2. 5. 10 à quarta é 1 acompanhado de 4 zeros, então é 10.000. Mais 7 vezes 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100. 5 vezes 10.000, 50.000. Mais 7 vezes 1, 7. 1 vezes 100, 100. Então, vai ficar 50.000, mais 7 dividido por 100, que é 0,07. Então, o resultado é 50.007. E aqui encerramos a correção dos exercícios.